E aí... Irmão do Celso Russomano? Não, eu não sou irmão do Celso Russomano. Falsificado. Sou não. Amanhã, se vocês horários vão se arrepender. Que mais tá legal? Você coloca o chip nele, ele lê os contatos, tudo, mas não dá rede. E o microfone não está funcionando. O microfone né? já colocou ali. Já colocou ali. Ele funcionava isso tudo antes, por causa que estava com a tela toda quebrada. A gente via que estava funcionando. Sim. Certo? Sim. Inclusive, Mas aí como eu expliquei. Aí eu quero Pois é. deixar claro aqui, como a traseira está quebrada, tem risco de quebrar mais a traseira, porque a gente vai abrir o celular, Isso aí como eu- a tela está quebrada, tem risco de quebrar a tela mais. A gente faz o possível para não quebrar a tela, entendeu? Entendi. Mas se vier a quebrar, a gente deixa o risco pro cliente. Tá. Isso aí, mas- ele já sabe disso, mas né? para mexer na placa não mexe com a tela, não. Não, é porque vai abrir o celular. Sim, abre só por trás, na tela Isso, não mexe, então, não. então, esquenta a tela, tem risco de quebrar mais. Eu estou deixando bem claro isso. Tá. A senhora vai fazer o seguinte, a senhora faz o checklist de como o aparelho está hoje. Porque Quebrada. isso, tem um trinco na tela, na parte superior, só pode fotografar, inclusive, vou mostrar aqui para a câmera aqui, ó. Que ela tá ligando é isso aqui, ó. Tá vendo? É isso aqui, ó. E as costas tá Conseguiu pegar? Pronto. Não, ele não é técnico, não. Ninguém aqui é técnico. Eu tô dizendo, eu sou técnico na lei. Eu tô dizendo para a senhora o seguinte. Não, eu tô falando que ele é técnico, ele tá Tá. falando que não tem Não. risco de O que a gente está dizendo é o seguinte: este trincado na tela aqui, se quando ele buscar o telefone a tela estiver toda quebrada, Não, todo não. isso, ou um trincado diferente desse aqui, tem que se produzir então um outro motivo para que essa tela esteja quebrada. É só isso, é só documentar tudo. Né? Colocou? E foi 25/8 o primeiro serviço. Mas aí a senhora precisa colocar a data de hoje, né? Porque a garantia dele vai ser 90 dias a partir de hoje. É um novo serviço que a senhora está fazendo. Aí tá, então se eu comprar um celular na loja hoje, quando eu compro o celular, eu muito frio. Aí troco o celular. Aí trocou o celular e continua a data que trocou? A garantia se renova. É uma informação que poucas pessoas têm, infelizmente. Aquela morena lá que me tratou com grosseria. Ela mandou procurar a lei, agora ela nem vem aqui, ela não Pois vem. é, e eu estou percebendo um desconhecimento, né, da lei. Senhora? Qual pode entrar isso? Não precisa ficar irritada. Se a senhora resolver bem, com ética. Tá filmando? Não, eles estão filmando o meu trabalho. Olha aqui, Deixa vamos a lá. Kelly chegar, ela resolve com ele, que ele entende de lei. A Kelly também? Artigo, Ela entende. isso, artigo 26. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em 30 dias tratando-se de fornecimento de produtos não duráveis e serviços ou 90 dias tratando-se de fornecimento de serviços e de produtos duráveis. Então, a partir de hoje, Você aceita? a data tem que ser, a data tem que ser alterada, senhora, por favor. Eu posso esperar a advogada, não tem problema não. Se a senhora se sentir mais confortável com Tá, isso. beleza, vou esperar. Tá, ok, tudo bem. Tem um advogado a caminho, a gente vai aguardar então. Sim. Só pra me explicar sobre o negócio da antena. Aham. Mas eu vou consertar, não Tá, tô negando. tudo bem. Explica aí, Joe. Sobre a antena, eu demonstrei ali no dia o parafuso que vai na placa do aparelho. Quem mexeu nele depois não colocou o parafuso errado, que era mais grosso, o parafuso. Sendo que ninguém mexeu depois. Deixa ele, Jonathan, Joe. Quem tá falando é Ben Mendes, tá? Ninguém mexeu no aparelho depois que ele passou pela koala. É esse o problema. Ah. O cliente confirmou pra mim que ele levou em outro local. Ele avisou. Então, ele está dizendo aqui, inclusive diante da reportagem, que antes do aparelho vir a Koala Capas, outro profissional mexeu nele, mas para a troca de tela, né? E depois houve um novo problema no aparelho e ele trouxe a Koala. Depois disso, que apareceu os problemas que ele está reclamando hoje. Mas enfim, mesmo assim, quando esse aparelho chegou aqui, a Koala, o que deveria ter sido feito? Um checklist com o consumidor para determinar e documentar qual é o estado em que o aparelho estava chegando aqui, para justamente não criar nenhum embaraço ao exercício da garantia. Porque imagine, hoje,
você diz para mim, não, esse problema eu não tenho nada a ver com ele, porque esse problema já estava quando eu trouxe aqui. Qual a prova que você tem para me afirmar isso, por exemplo? É só um checklist que não foi feito, porque não havia esse problema, entende? Ô Joe, deixa eu te fazer uma pergunta, só para mim ter uma certeza aqui. Esse celular, ele é aberto pela frente ou pela trás? Por trás. Então não tem risco nenhum de quebrar a tela? Nenhum. Ah não, então fechou. Mas atrás dele tem risco de quebrar mais? Tem. Tá, beleza. Tem algum... O cliente afirmou na minha frente aqui que ele levou o aparelho em outro local, viu? Não beleza. veio local nenhum. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tem risco de quebrar a câmera traseira? Câmera não. Ah não, beleza. Falou, Joe. Obrigadão. Fala isso. Quando eu fui lá, apenas pegou o telefone e falou, ó, aconteceu isso. Não posso nada por causa que dessa do garantia. Como ele é um prestador de serviço da Koala, ele mandou eu vir aqui nessa loja que era onde ficavam os proprietários. Sim. Entendeu? Tô gostando desse cara. Tô gostando. Aí fica um jogando pro outro, jogando pro outro. Eu tô gostando porque isso, porque a gente está conseguindo provar mais uma vez de que a lei é o que está aqui, o que está escrito. Existem não é o que imagina. Isso. Muita gente imagina uma porção de coisa, reproduz aquilo que imagina, né? Mas na verdade não é assim. Então eles deveriam ter feito um checklist. Isso tudo que ela está falando aqui, corre o risco de quebrar a câmera traseira. Igual está sendo feito agora, isso aí. Isso deve ser feito um checklist, entende? Do consumidor. A senhora é advogada dela? A senhora, ela que é advogada sua? Tudo bem com a senhora? Joia. A cliente da senhora está um pouco desconfortável com o que está acontecendo aqui, né? Mas, oi? Por quê? O seu cliente está alegando o quê? Mas se a senhora está falando que é com razão, a senhora já sabe o que ele está alegando. Mas ele já procurou algum órgão de defesa do consumidor? Mas onde? Não. Foi alguma delegacia? Nossa, eu não quero constranger a senhora, mas se a senhora é uma advogada com boa formação, a senhora vai saber que o consumidor pode buscar equipes de imprensa livremente para transigir sobre seus direitos. Quando a senhora fala isso... Todos aqui dentro estão autorizados essa gravação? Oi? Todos aqui dentro estão autorizados? Eles são representantes de uma pessoa jurídica. A senhora... Todos eles, Brenda, por favor, me dá o contato social. Todos vocês são sócios? A senhora está Deus, eu não quero constrangê-la. Representante de pessoa jurídica de acordo... Bem Mendes, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, representante de uma pessoa jurídica serão seus prepostos, ou seja, todas as pessoas que estiverem trabalhando, como elas estão uniformizadas. Nós estamos buscando questionamentos, respostas a questionamentos que estão estritamente ligadas ao Código de Defesa do Consumidor. Quando a senhora faz esse monte de afirmação, a senhora demonstra desqualificação. Só isso. Eu quero só que conserte o problema que foi causado, produzido pela manutenção que foi causada no telefone. Foi simplesmente para trocar um conector. Elas quiseram casa? Oi? Elas quiseram casa? Quando eu vim aqui sozinho, me mandaram procurar meu direito, certo? E não quis resolver para mim. Segundo a senhora no ano, o senhor esteve em outros lugares para arrumar. Onde? Não, eu tive uma loja antes daqui que trocou a tela, não foi conector de carga, foi a tela do telefone. Justamente eu procurei eles para trocar o conector, porque onde que eu troquei a tela, o técnico só poderia mexer depois de meio-dia. E eu tinha trabalho diário, deixei com eles, certo? Ô, Gabriel, a advogada, ela está conversando com o seu cliente. Pode dar ela essa privacidade, tá? A gente respeita a advocacia aqui. Tudo bem, a senhora tá, pelo que eu estou percebendo, a senhora está complicando a situação dos seus clientes.
desqualificado em frente à Eu disse que se a senhora fizer... Eu quero uma retratação. Não, eu não retratarei. Eu disse que se a senhora estiver fazendo essas afirmações que a senhora está fazendo, demonstrando um profundo desconhecimento da legislação, a senhora estaria desqualificada. Eu não disse que a senhora é desqualificada porque eu não conhecia a senhora agora. Mas se a senhora fizer essas informações e os seus clientes estão no caminho de resolver um problema de forma correta, como a lei determina, e a senhora está chegando e atrapalhar essa transição, essa transigência, a senhora vai complicar. De acordo com elas, o consumidor ele esteve em outro local. Ele esteve em outro local antes, senhora. Não é agora, a senhora sabe disso. Se ele... Com todo respeito à senhora, eu concordo com o que diz a... Não, tudo bem. Eu concordo com o texto da lei que dispõe que o advogado é essencial à administração da justiça. Então eu respeito o exercício da advocacia. O que eu estou dizendo é que os advogados devem conhecer a lei para resolver para os seus clientes. A partir do momento em que... Vamos lá então, vamos para os questionamentos legais. Me presta a notinha aqui. Vamos lá. A senhora, como advogada, a senhora deve saber... Eu tive aqui. Deixa eu terminar de falar, só um minutinho, Edgar. A senhora, como advogada, primeiro, para começo de conversa, a senhora precisa de saber e informar aos seus clientes que a emissão que a lei determina, a lei 8.137, é de uma nota fiscal. Os clientes da senhora já começam errados quando eles emitem para o consumidor apenas uma notinha de balcão. A senhora, como advogada qualificada, que eu acredito que seja, a senhora vai orientar... Não, eu estou sendo cortês. A senhora vai orientar para os seus consumidores, para os seus clientes o seguinte: primeira coisa a fazer, emitir nota fiscal, né? Emitir nota fiscal e não notinha de balcão. Pronto. Depois, a senhora também, como advogada qualificada, vai informar aos seus clientes que garantia de produtos ou serviços duráveis não é de 30 dias, é de 90 dias de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Depois, também como advogada qualificada, a senhora vai informar para os seus clientes que quando eles recebem um produto para conserto, eles devem fazer um checklist de toda a forma como esse produto está chegando. Por quê? Porque não basta depois do consumidor identificar um defeito de prestação de serviço, chegar para fazer valer o artigo 26, eles falarem assim: não, nós não vamos exercer a garantia porque isso não é problema nosso, foi outra pessoa que fez. Não, se os clientes da senhora estão bem orientados, eles vão apresentar aqui um checklist informando que tudo isso que aconteceu não é responsabilidade dele, porque esse problema já estava quando o celular chegou aqui. Isso não aconteceu, doutora. Por isso que eu estou dizendo, aqui o que determina a lei, determina que no dia 25 de 8 de 2021 chegou um aparelho para a troca de um conector. Esse aparelho saiu daqui, foi entregue para o consumidor agora com um problema. O microfone não funcionando e a rede não funcionando. Simples, é só a empresa receber este produto novamente, exercer a garantia como determina a lei, entregar esse produto para o consumidor, porque de acordo com o artigo 20 do Código de Defesa do Consumidor, o consumidor já fez a sua escolha. O fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir, o consumidor não está aqui para pedir, podendo o consumidor exigir alternativamente e a sua livre escolha a reexecução do serviço sem custo adicional e, quando cabível, ponto 1. A restituição imediata da quantia paga monetariamente atualizada sem prejuízo de eventuais perdas e danos, ponto 2. Ou, inciso 3, o abatimento proporcional do preço. O consumidor livremente já fez a sua escolha. Ele quer a reexecução do serviço sem custo adicional e que todo problema causado pela empresa, de acordo com o caput do artigo 20 e também do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que a empresa seja responsável e repare esse erro. Só isso, não tem ninguém aqui causando tumulto. Porque ele também não tem como comprovar que a falha veio daqui. Se ele levou para a assistência técnica. Tudo bem. Como a senhora pode afirmar que ele levou para a assistência técnica depois desse aparelho ter passado aqui? Você está acreditando nele, eu não acredito, apesar de ter sido desacreditado durante as câmeras, e eu não estou acreditando nada. Tudo bem. A senhora... Eu não acredito na palavra dos meus clientes. Tá, tudo bem. Então vamos fazer o seguinte. Vamos ajuizar esse caso? Vamos? Tá bom. Então a gente vai ajuizar. Tudo bem, parece que essa é a preferência da advogada do senhor. Aí a gente vai encaminhar então o caso para o departamento jurídico. Em juízo,
será requerido uma porção de coisas, tá? Eles vão ter que provar que o defeito do seu aparelho, que inclusive vai para a perícia, aqui nós vamos levar, dá licença, viu, Douglas? Nós vamos levar o aparelho para a perícia, ele vai ser periciado. O defeito desse aparelho vai ser identificado onde foi, a empresa será responsabilizada, conforme determina a lei, por uma sentença judicial. De acordo? Porque, de acordo com a advogada aqui, você não pode provar. Advogado desqualificado, assim. A senhora que está dizendo, né? Eu disse e repito, doutora. Tá, doutora, eu digo e repito, se a senhora está passando informação da lei errada, a senhora é desqualificada. Ponto final. Então vamos lá, ok? Cadê a proprietária? A escolha então da empresa foi ajuizar, tá? Nós vamos, vocês não emitiram a nota fiscal do produto e serviço. Esse aparelho será submetido a uma perícia e acredite, pode filmar todo mundo, vai ser um litisconsórcio gostoso, tá? E aí, não, eu não sou irmão do Celso Russomano. Sou não. Amanhã seus funcionários vão se arrepender. Amanhã não, segunda-feira, sabe por quê? Porque olha só, a imagem que vocês estão passando. Deixa eu falar com a senhora. A imagem. Cara, eu detesto isso que tá acontecendo. Tudo bem, então, mas a senhora como líder e proprietária, a senhora precisa de botar respeito nesse pessoal, porque agora eles começaram a ofender-me pessoalmente. Segunda-feira eu não converso mais com a senhora, eu não tenho relação jurídica nenhuma com a senhora. Deixa eu dizer. Deixa eu conversar com a senhora. Segunda-feira, quando essa reportagem for publicada, todas essas pessoas que disseram que o nosso trabalho é desqualificado, que eu sou Celso Russomano falsificado, né? Arrependerá muitíssimo. Nós viemos aqui hoje foi para tentar transigir a solução de um caso de um consumidor. A senhora iria dar continuidade, pelo que eu estava entendendo, resolveria. A advogada chegou preferindo que isso não acontecesse. Vai ser ajuizado, a senhora não emitiu nota fiscal, né? E todo esse constrangimento que o consumidor também está passando, a doutora vai ter um trabalho bonito. Muito obrigado, tá? Muito obrigado. Deixa eu repetir com todo respeito à senhora. Um advogado... Se o senhor for transmitir a minha imagem... Eu irei transmitir. Um advogado que desconhece a legislação é desqualificado. Vamos lá. Tá gravado. Alguém quer gravar também? É só isso. E acabou. Um advogado ou advogada que não tenha conhecimento sobre a legislação pátria é desqualificado. Pronto. Vamos, muito obrigado. Segunda-feira. Chama a polícia para mim, por favor. Chama a polícia militar. Ei, capinha perigo! Não. A senhora então precisa de botar respeito nesse pessoal. Eu não vou admitir nós sairmos daqui também e sermos destratados dessa forma. Tá? Vamos morar, só. Você fala, vamos morar. Tudo bem, pois não.